Muito bem, vamos para a terça-feira. O título da terça-feira, Dispensadores da Graça. E o versículo, João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Com relação a ser os dispensadores da graça, irmãos, veja, Deus, ele sempre tem o seu caminho. E no seu caminho, irmãos, o caminho de Deus, aquilo que dá prazer a Deus, passa por utilizar o homem para fazer a sua obra. Não qualquer homem, o homem encabeçado por Cristo. Então, quando o Senhor Jesus ascendeu, a gente usa essa expressão, ele passou o bastão, né? Talvez seja uma expressão ainda um pouco pobre, não é? Mas é no sentido que ele deixou, a partir dali, a obra na terra, e ele conduziria a obra como o Espírito nos céus. Então ele deixou a obra a cargo dos apóstolos. E quem estava na liderança dos apóstolos era o apóstolo Pedro. Então, o que acontece no dia de Pentecostes? Eles estavam reunidos em um lugar, ali diz que era uma casa, provavelmente ainda estavam com medo do que iria acontecer. E aí, irmãos, o Espírito deu o start, o início. Ali o versículo diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu o tom da casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. É um detalhe, esse cheio do Espírito Santo não é o Espírito interior que habita em nós, quer dizer, é o mesmo Espírito, mas aqui é o Espírito é o Espírito exterior, o Espírito de poder, o Espírito econômico, no sentido de unção para a obra, é esse Espírito. Então eles ficaram cheios de poder, irmãos, e começaram a falar, e quando as pessoas ouviam, eles estavam falando no dialeto ali daquelas pessoas, não era uma língua de anjos. E veja que eles estavam nessa casa, e quando as pessoas começaram a ouvir aquele barulho, a multidão afluiu para lá, quer dizer, começou um monte de gente a ir para lá. E aí, irmãos, eles começaram, todos eles então, a falar o quê? A palavra. Então veja, irmãos, como o Espírito e a palavra fazem a obra de Deus, mas o Espírito e a palavra vão fazer através do homem. É assim, irmãos. Esse é o princípio de Deus. Nunca perca isso. É o que dá prazer a Deus. Quando em Atos 10, Cornélio foi até Pedro, quem havia falado com Cornélio antes era um anjo, mas o anjo não pregou o evangelho para Cornélio. Mandou ele procurar Pedro. Mas voltando aqui, não é? E aí depois Pedro então se levantou, porque algumas pessoas estavam zombando deles, dizendo que eles estavam embriagados. Outra coisa, irmãos, quando nós saímos para pregar o evangelho, não pode ignorar isso. Sempre vai ter pessoas que vão zombar. Versículo 12 e 13 de Atos, fala que alguns estavam perplexos, mas outros estavam zombando. Não preste atenção nos que estão zombando, nos que estão fazendo cara feia, nas ameaças, enfim. Siga a direção do Espírito e fale. Isso é muito importante, irmãos. É quando nós falamos que a graça de Deus é dispensada às pessoas. Nós precisamos abrir a boca. Seja você uma pessoa, um membro de um talento, de 2, de 5, nós precisamos abrir a boca para que as pessoas recebam a palavra de Deus. A palavra que Deus deu para você. A graça que Deus deu para você. E que através de você, como um canal, agora está fluindo para outras pessoas. Então isso começou a acontecer aqui em Atos 2. Depois de um tempo, irmãos, o que nós vemos em Atos? Que Pedro, principalmente quando o Senhor quis ir para os gentios, Pedro, por causa dos conceitos que ele tinha, da velhice dele, da velhice no sentido das tradições, ele não conseguiu dar o passo adiante. Então quem o Senhor levantou? O Senhor levantou Paulo. E foi muito claro para Paulo, você vai para os gentios. Tanto é que quando Paulo quis ir pregar para os judeus, ele acabou preso. Então, irmãos, agora veja,
O Senhor não deixou de usar Pedro. Pedro escreve depois as suas epístolas. Então, o Senhor ele não descartou Pedro. Mas, irmãos, ele levantou Paulo. E a gente sabe depois que Paulo não era só uma questão de ir para os gentios, mas para Paulo também o Senhor deu o quê? Para registrar as revelações, para colocar em papel as revelações que ele havia recebido. Depois ainda vem João. João parecia que tinha sido esquecido. Todos morreram, todos os apóstolos morreram, sobrou João, já idoso, lá na ilha de Patmos. Então o que eu quero dizer, irmãos? O Senhor ele tem o seu caminho, mas o caminho de Deus ele sempre passa por utilizar os homens. Assim como Deus quer utilizar você para ganhar pessoas, para cuidar de pessoas. Por causa do tempo, irmãos, eu vou ler aqui na página 40 o quarto parágrafo. Veja só. Aqueles que receberam o fluir da graça tornaram-se seus dispensadores. Longe de nós limitar-nos a ser um depósito final, que só recebe a graça e não dá continuidade ao fluxo de vida. Se assim fôssemos, seríamos um mar morto. Na realidade, ao praticar a palavra com simplicidade e obediência, somos um canal pelo qual a graça passa. É dessa maneira que de nós flui graça para abençoar outras pessoas. Você começa a entender melhor a figura de Zacarias 4, como ela vai passando ali do raminho para o bico de ouro, depois para a vasilha e por fim para os tubos até chegar no candelabro. É isso, irmãos. Nós somos. Deus tem prazer nisso, em nós sermos canais pelos quais a graça flui. Agora o último parágrafo da página 40. Ao permitir que a graça flua, amadurecemos e promovemos a edificação da igreja. O crescimento de vida nos livra do individualismo e do egoísmo e deixamos de ser pessoas difíceis e complicadas que atrapalham a edificação do corpo de Cristo, feita em conjunto com os demais irmãos. Por isso nos alegramos tanto com o fluir da graça que nos tem edificado como igreja. O fluir da graça, ao trazer a realidade para a nossa vida, promove a edificação da igreja como um novo homem coletivo, criado segundo Deus em justiça e santidade procedentes da verdade. Antes, nós, como pessoas caídas, praticávamos injustiça. Também estávamos destituídos da santidade de Deus e nossa vida era repleta de impurezas. Lamentavelmente, vivíamos em um poço de falsidade e ilusão. Mas Cristo é a única verdade no universo e não precisamos ir atrás de ideologias pós-modernas. Tais teorias afirmam que a verdade é relativa e muda com o tempo. Portanto, cada um tem sua verdade. Desse modo, o comportamento humano sofre severos impactos e amolda-se a um viver mundano repleto de ilusão. Todavia, afirmamos que Deus é a única realidade do universo. Nele está a verdade. Por isso Deus nos tem enchido de sua realidade e então, como novo homem, deixamos toda mentira e impureza, falando somente a verdade uns com os outros. Esse processo de transformação tem enchido de realidade o viver da igreja. E como resultado, diversas pessoas passaram a ter confiança em nosso labor. Veja, irmãos, isso é muito rico. Essas palavras que o Senhor tem nos dado, sabe, essa questão de nós recebermos a verdade e Deus ele ir preenchendo com a verdade todos os vácuos da nossa vida. Vácuos esses que há no nosso interior que muitas vezes foram preenchidos pelas mentiras de Satanás. Então quando o Senhor entra, e veja, quando Satanás ele infunde a sua mentira, o que causa? Injustiça, impureza, todas essas coisas. Agora, quando Deus vai nos enchendo, irmãos, com a sua verdade, o que ele produz? Ele produz justiça, santidade. Veja, irmãos, isso é o que Paulo fala em Efésios, né? Justiça e santidade procedentes da verdade. Então é aí que nós temos os atos de justiça. Não é porque você está fingindo o ato de justiça, está fingindo que é humilde, está fingindo na frente dos irmãos, na reunião, que você é uma coisa, chega em casa e você é totalmente diferente. Antes a gente falava sobre isso, né? Agora fica claro que não adianta,
porque isso é um vácuo, ainda é um vazio, você só está fingindo. Mas quando Deus preenche com a verdade, o resultado espontâneo é a justiça, é a santidade. E daí também vem o amor, a luz e tudo que Deus é. Puxa, acabou o tempo. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, nós estamos colocando agora essas gravações na página do YouTube da igreja que está em Ribeirão Preto, na parte de vídeos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.